Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos para a nossa sexta aula. Vamos analisar hoje os principais fatos sobre a quarta geração dos computadores. A quarta geração de computadores começa na década de 70 ali, no início da década de 70, em 1972 e vai até 1980. 1972, ela inicia a partir da criação do primeiro microprocessador 4004 pela Intel e vai até o ano de 1980, que é o início da quinta geração, que é a geração da miniaturização dos computadores. Muito bem. Na quarta geração, o transistor ainda continua sendo o dispositivo de construção elementar e o elemento mais significativo da indústria da computação. Computador, a história do computador, o transistor, em comparação a uma casa, o transistor é um simples tijolo. Mas o microprocessador 4004 é considerado o segundo elemento mais significativo da indústria da computação, atrás apenas dos transistores que tornaram sua existência possível. Fazendo aqui uma alusão à casa, o microprocessador é como se fosse uma parede na construção de uma casa, fazendo alusão ao microcomputador. Então, nesse caso, a parede para existir precisa de vários tijolos. No caso do microprocessador 4004, ele precisa de milhões e milhões de transistores. O que marcou a quarta geração foi, primeiro, o aumento significativo na quantidade de transistores por circuito integrado, CI ou chip. Segundo, a criação do microprocessador 4004 pela Intel. Terceiro, a criação da linguagem C em 1972. Quarto, surgimento dos computadores pessoais. Criação do Altair 8800 em 1975. Em relação ao que conhecemos hoje, esse primeiro microcomputador pessoal não tinha monitor, não tinha teclado, foi um primeiro computador pessoal mais técnico, né? Era mais para você treinar, para você desenvolver, tentar desenvolver aplicações para ele, desenvolver linguagem para ele. Realmente dava para você fazer, é um kit, é mais um kit de desenvolvimento, de criação, do que um computador pessoal. Mas esse foi o estopim inicial que deu-se início à geração dos computadores pessoais, nos quais avançados e conhecemos hoje. O quinto é a fundação da Microsoft em 1975 por Bill Gates e Paul Allen. Inclusive a fundação da Microsoft foi graças ao Altair 8800, na qual Bill Gates desenvolveu um compilador para o Altair 8800. A primeira linguagem de programação desenvolvida para o Altair foi criada pelo Bill Gates. No sexto aqui, não menos importante também,
a fundação da Apple Computer Inc. em 1976 por dois Steve Jobs e Steve Walkers. Estes são os principais fatos que temos aqui na quarta geração. Temos diversos outros fatos que foram criados e desenvolvidos nesse período. No entanto, como a criação do mouse, mas conforme a gente precisa se apegar aos principais fatos para não ficarmos presos a uma infinidade de detalhes e não darmos o foco maior aos principais eventos que aconteceram nessa geração. Resumindo, os principais eventos que eu pude resumir para vocês foi esses 6, ok? Esses realmente mudaram a quarta geração e ainda há resquícios de utilização da criação e da existência da Microsoft e da Apple até hoje, né? E a evolução dos processadores, microcontroladores, até hoje estão avançando graças à criação do microprocessador 4004. E os sistemas de informática que temos hoje, o Windows, Linux, todos são baseados na linguagem C, na qual foi criada em 1972 nessa geração. Os circuitos integrados apresentaram um aumento significativo na quantidade de transistores. A tecnologia foi denominada de integração em escala muito grande, VLSI, incorporando de 10.000 a 100.000 transistores. As escalas seguintes de integração, ultra e super, comportam 10 elevado à quinta e 10 elevado à sexta e 10 elevado à sétima dispositivos semicontrole, respectivamente. Este nível de integração e compactação permitiu que os sistemas integrados incorporassem cada vez mais blocos funcionais da arquitetura do computador, ao ponto em que todos os elementos básicos de uma CPU coubessem em um único chip, surgindo o microprocessador. No caso, o primeiro aqui, o 4004, que inicialmente foi produzido pela Intel para uma empresa japonesa para a produção em larga escala de calculadoras. A ideia foi tão bem aceita e a evolução foi tão rápida que no ano seguinte a Intel já lançou o 8008, microprocessador 8008, graças à sua velocidade em processamento. Pegou-se essa ideia dessa velocidade de processamento para fazer o controle de mísseis. Mais à frente vamos ver sobre esses acontecimentos. No dia 15 de novembro de 1971, a Intel anunciava em uma revista dos Estados Unidos um produto que mudaria o mundo, o 4004, primeiro microprocessador comercial da história. Eles desenvolveram o 4004 para a empresa japonesa Busicom, que produzia calculadoras. Em 1972, a Intel lançou o 8008, primeiro microprocessador de 8 bits com barramento externo de 14 bits, capaz de endereçar 16 KB de memória em um clock de 0,8 MHz. Pessoal, para quem não conhece essas referências de bits, kbytes de memória, megahertz, não se perdam a esses detalhes, iremos ver mais à frente. São mini detalhes como dezena, centena e unidade fazendo a mesma diferença, só que em outras escalas utilizadas pelos computadores. Mais à frente iremos ver. Precisamos fazer essa referência
devido a termos que ver o histórico. E para vermos o histórico, vamos ter que ver alguns jargões que só iremos conhecer futuramente. Mas, para entender melhor, né, precisamos, né, nos abster desses detalhes para entendermos os mesmos mais à frente. Para podermos entender a história agora no geral, até chegarmos lá e vermos na prática como realmente funciona, ok? Em 1974, saiu um novo modelo, o 8080, que ainda era de 8 bits, mas conseguia executar com limitações e endereçava centenas de milhares de operações por segundo, até 64 KB de memória. Seu objetivo inicial era controlar mísseis. Se é algo criado, né, com o apoio do exército americano, se foi algo criado não é mais uma pessoa, não temos mais, assim como na primeira geração, até a primeira geração, né, e até os principais, desde os principais eventos, né, que é a criação da máquina de TA, temos nomes, todos temos um nome para poder termos a base. A partir a partir da segunda geração, não temos mais um nome específico da criação de algo. Temos desenvolvimento de grandes corporações que abrangem milhares de pessoas, que passam anos e anos desenvolvendo, com base em uma tese de doutorado, com base em uma tese de mestrado, desenvolvendo um produto final com base na tecnologia que já temos. Então, no final, não se é criado algo novo, é criado algo em cima da tecnologia que já existe. Não iniciamos mais do zero. Então, aqui, para aprendermos a programar, não precisamos entender e nem vamos ver como fazer um computador. Não iremos fazer o computador, montar um computador, montar um computador do zero, comprar cada peça, fazer e depois começar a programar. Compramos um computador feito, iremos trabalhar em cima de uma arquitetura de um computador que já tem uma linguagem, já tem uma linguagem de programa, que ele utiliza, que é Assembler, a linguagem de arquitetura, e iremos trabalhar em cima dessa linguagem de arquitetura, utilizando outras linguagens de arquitetura, como C, Java, Delphi, ok, pessoal? Em 1972 surge a primeira versão do C, criada por Dennis Ritchie nos laboratórios da Bell, para ser incluído nos softwares a serem distribuídos, juntamente com o sistema operacional Unix do computador PDP-11, na equipe certificada por Ken Thompson. Por muitos anos, a sintaxe utilizada como padrão da linguagem C foi a fornecida com o Unix versão 5.0 do Bell Labs. O Altair 8800 é um microprocessador pessoal projetado em 1975, não pela Microsoft, não pela Apple, baseado na CPU Intel 8080, vendido originalmente como um kit através da revista norte-americana Popular Electronics. Os projetistas pretendiam vender apenas algumas centenas de unidades, tendo ficado surpreso quando venderam 10 vezes mais do que previsto para os primeiros meses. O Altair 8800 era um kit de desenvolvimento, era mais ou menos um kit eletrônico, né, com placas e circuitos que você poderia desenvolver e aplicar na criação, né? A Apple pegou a ideia desse kit inicial, né, desenvolveu o seu computador pessoal. Bill Gates, da Microsoft, pegou esse kit e desenvolveu o software, e criaram suas devidas empresas. A evolução, após a evolução de muitos anos, e com muita gente envolvida, temos o resultado final que é hoje, né? Duas gigantes que estão no mercado ainda hoje.
Hoje, o Altair é reconhecido como uma fagulha que levou à revolução do computador pessoal nos anos seguintes. Os barramentos de computador desenhados para o Altair se tornariam um padrão de fato na forma de barramentos S100, e a primeira linguagem de programação para a máquina foi o Altair Basic, que conduziu à fundação da Microsoft. A Microsoft foi fundada em 1975 por Bill Gates e Paul Allen. O primeiro produto desenvolvido pela empresa foi uma versão do interpretador BASIC para o computador 8800 da MITS. Eu recomendo a vocês, para entender como surgiu a história da Microsoft, toda a história, vejam um documentário sobre a Microsoft. Vamos aplaudir Bill Gates e suas dançarinas. Completo. Ele começou como adolescente tímido e obcecado por computadores e terminou como o homem mais rico do mundo. Ele nunca curtiu o estilo de vida dos ricos e famosos. Você sente que o dinheiro é quase um aborrecimento para ele. William Henry Gates III, a maioria o chama apenas de Bill Gates, construiu um império ao pensar de uma maneira completamente nova. Eu não tenho dúvida de que em 100 anos as pessoas vão falar dele como falam do Rockefeller, do Carnegie e de Ford, como uma pessoa que... Então, pessoal, esse é Bill Gates, criador da Microsoft. Se você nunca ouviu falar da Microsoft ou do Bill Gates, provavelmente você está enterrado em algum buraco, em algum canto, porque hoje não tem como se não conhecer a história de Bill Gates e a história da Microsoft. Mas, para nos aprofundarmos melhor e você entender melhor a história da Microsoft, assista um documento, bote aqui no YouTube a história de Bill Gates, que você vai entender, né? Você vai ver aqui sobre a história do Bill Gates, como iniciou-se a Microsoft. Claro que do ponto de vista deles, né? Na realidade, né? Houve muitos contratempos, né? Teve bastante, vamos dizer, tanto a Microsoft como a Apple pegaram dados da Xerox, né, que é o desenvolvimento da saída do vídeo no computador. Pegaram, tanto a Microsoft pegou tecnologia da Xerox como da Apple, quanto a Apple já comprava produtos da Microsoft para usar nos seus computadores. Então houve um acirramento muito grande, que cada documentário, tanto do Bill Gates como do Steve Jobs, vê mais para o seu lado. Mas aí você precisa assistir para você ter o seu próprio ponto de vista em relação tanto da Microsoft como da Apple. A Apple foi fundada por Steve Wozniak, Steve Jobs e Ronald Wayne, com o nome de Apple Computers Inc., em 1976, na Califórnia. Aqui é o primeiro produto da Apple, né, que é podemos dizer que é uma cópia, né, menos evoluída do que o Altair 8800, mas com muito empenho, com muita tecnologia, com muitos cientistas envolvidos, desenvolveram suas tecnologias na qual conhecemos hoje, né? Pessoal, tenho aqui um documentário sobre Steve Jobs, já faleceu, mas todos da tecnologia, até para dados da nossa vida, como vivemos, do que corremos atrás. Steve Jobs foi um ser humano que venceu na vida, com base na tecnologia, mais pela parte de marketing, de vendas, como a parte de criação. Steve Jobs não era cientista, Steve Jobs não era programador, Steve Jobs era um homem de negócio, né? E ele pegou a ideia desses computadores e realmente fez um marketing em cima, merecedor de todo o crédito que houve. Mas para termos um norte na nossa vida, para termos um norte
em que vamos desempenhar tempo, em que vamos perder tempo. Precisamos entender é, uma precisamos entender e precisamos prestar bem atenção no que nas últimas palavras que Steve Jobs deixou, porque só quem passou do da pobreza até a ser um dos homens mais influentes do mundo, deixando essas últimas palavras, realmente é algo a se pensar. Veja aqui suas últimas palavras. Num canal de jornalismo. O programa falando sobre Steve Jobs, este mago, né, da Macintosh, dos iPhones, iPads da vida. Eu vou citar aqui as últimas palavras de Steve Jobs. Olha o que ele disse, praticamente no leito de morte. Eu alcancei o pináculo do sucesso no mundo dos negócios. Nos olhos dos outros, minha vida é uma personificação do sucesso. Porém, além do trabalho, tenho pouca alegria. No final, a riqueza é apenas um fato da vida que eu estou acostumado. Neste momento, deitado na cama, doente, e lembrando toda a minha vida, de todos os reconhecimentos e a riqueza que tive muito orgulho de ter, empalideceu e tornou-se insignificantes diante da morte iminente. Na escuridão, eu olho para as luzes verdes da vida, apoiando máquinas, e ouço os sons de zumbidos mecânicos. Posso sentir o sopro de Deus da morte se aproximando. Agora eu sei, quando nós acumulamos riqueza suficiente para a nossa vida, devemos buscar outras questões que não estão relacionadas com a riqueza. Deve ser algo que é mais importante. Talvez relacionamentos, talvez a arte, talvez um sonho de juventude. Prosseguir sem parar em busca de riqueza apenas transformará uma pessoa em um ser torcido igual a mim. Deus nos deu os sentidos para sentirmos o amor nos corações de todos, não as ilusões provocadas pela riqueza. A riqueza que eu ganhei na minha vida não posso trazer comigo. O que posso levar são só as recordações precipitadas pelo amor. Essas são as verdadeiras riquezas que irão segui-lo, acompanhá-lo, dando-lhe força e luz para continuar. O amor pode viajar 1000 milhas. A vida não tem limites. Vá para onde você quer ir. Chegue à altura que você deseja alcançar. Tudo está no seu coração e em suas mãos. Qual é a cama mais cara do mundo? A cama de um doente. Você pode empregar alguém para dirigir o carro para você, fazer dinheiro para você, mas você não pode ter alguém para suportar a doença para você. Coisas materiais perdidas podem ser encontradas, mas há uma coisa que nunca pode ser encontrada quando é perdida: a vida. Quando uma pessoa vai para a sala de cirurgia, ela percebe que existe um livro que ele ainda tem que terminar de ler. Um livro da vida saudável. Qualquer que seja o estágio da vida, estamos no agora. Com o tempo, vamos enfrentar o dia em que a cortina cai. Tesouros de amor para a sua família. Tesouros de amor para os seus amigos. Tratem-se bem, respeitem-se e amem uns aos outros. Boa tarde. Bem, pessoal, estamos vendo a história da computação, né? Não estamos vendo aqui como uma aula de psicologia, como viver a vida, qual rumo você deve seguir, mas foi algo deixado por alguém que da carreira tecnológica, né? Que alcançou o seu auge, né? Alcançou o seu auge, e o que ele mais queria era ter dado mais atenção à família, ter dado mais atenção a pequenos planos dele mesmo, simples, né? Então, nos deixa um recado, né? Devemos seguir fazendo aquilo que queremos, né? Essa área é uma área bastante diversificada, né? Na qual não devemos perder tempo da nossa vida por algo que não queremos, né? Assim como um recado deixado por ele, não adianta você passar 4 anos, 5 anos estudando uma área para descobrir que você não gosta daquela área, já sendo que você está trabalhando naquela área. É melhor você fazer o que você gosta, por prazer, para você ter uma vida
sem arrependimentos. Essa área é bastante diversificada, bastante detalhista, e devido a esse recado deixado por ele, espero que vocês realmente estejam fazendo o que querem, né? E isso é claro que dentro da lei, né? E fazer algo fora do que você quer fora da lei, não, você vai preso. Mas essa fica a ideia, né? Fica a ideia dele, do Steve Jobs, que ele deixou. E vamos seguir em frente aqui. Segue o resumo das gerações de computadores. Na primeira geração, temos os tubos a vácuo e as válvulas. Na segunda geração, temos os transistores. Na terceira geração, temos os circuitos integrados. E na quarta geração, temos os circuitos integrados, semicondutor de escala grande, LSI, e muito grande, VLSI. Resumo da quarta geração. Uso de circuitos integrados em escala muito grande, VLSI. Compactação em alta densidade, computadores menores. Linguagem de alto nível que manuseiam tanto dados escalares como vetoriais. Sistemas operacionais em timeshares e memória virtual. Sistemas com multiprocessadores. Processadores paralelos. Aparecimento dos microprocessadores. Uso de disquete, floppy disk como meio de armazenamento. Destaca-se como fonte de consulta para aprofundamento nos temas aqui citados o livro do autor Fonseca Filho, História da Computação, Caminho do Pensamento e da Tecnologia. Destaca-se também como fonte de consulta o site computerhistory.org. Então, pessoal, chegamos ao fim, né? Você pode entrar em nosso grupo. Que temos de livros. Você pode ir no nosso grupo de livros para poder se aprofundar, retirar suas dúvidas e pesquisar em algum livro que você queira. Entre de discussão, que tem um informática, você pode entrar e pesquisar por busca de livros. Temos diversos livros lá em PDF. Não são tão bons como um livro impresso, mas é a mesma coisa, o mesmo conteúdo, né? Mesmo assim, eu ainda prefiro o livro impresso. Mas algum livro que você não tenha condições de comprar, ou então às vezes nem tem aqui na cidade que você mora, ainda fica muito difícil você comprar. Você pode baixar seu PDF, né? Entre no nosso grupo, que tem esses livros para qualquer lugar e fazer muito desenvolvimento com eles, pessoal. Também temos um programa aqui personalizado com diversos livros. Caso você queira esse programa, pode me mandar um e-mail. Vou deixar um e-mail aqui nos comentários. Pode mandar um e-mail solicitando esse programa com esses livros aqui, que também mando para você tirar todas as suas dúvidas. Ok? O que vale é desenvolvimento aqui, tá bom, pessoal? Então, seguindo a dica deixada por Steve Jobs, vamos nos ater a fazermos o que queremos, dentro da lei, né? Claro. Mas também vamos dar um espaço para a nossa família, um tempo para a nossa família, e também vamos dar um tempo para nossos pequenos projetos pessoais que nos fazem felizes. Não só os estudos podem lhe dar, né, aquilo que você almeja, que é como Steve Jobs conseguiu, dinheiro, fama e reconhecimento, ser alguém idolatrado,
mas no final da vida, né, não lhe deu aquilo que ele queria que estivesse do seu lado, né? Talvez amigos verdadeiros, no qual deixou para trás, por querer dar atenção à vida profissional. Então é isso. Dê atenção à sua vida pessoal, né? Nos relacionamentos de amizades pequenos que você tem, que no final das contas, né, vale mais do que a vida profissional. Não adianta você estar no final da vida como ele, ter tudo e não ter nada. Tá ok, pessoal? Estudo meio, estudo bastante. Nós temos a quinta geração de computadores, ok?